Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao GeO2Go, o nosso podcast feito por GEOs, para GEOs, um espaço seguro para que nossas divergências possam finalmente convergir. Eu sou a Alice, sou R3 de Ginecologia e Obstetrícia aqui da Unicamp, e hoje a gente está indo para o nosso 10º episódio, que vai ser sobre um tema que eu acho que muita gente vai estar interessado. Eu, pelo menos, estudo, continuo tendo muita dúvida, que é a endometriose. Mas antes da gente partir para ele, eu vou fazer um apelo que antes eu estava fazendo no final do programa, mas eu acho que talvez não esteja chegando a mensagem como eu preciso. Esse podcast também faz parte do meu projeto de mestrado. E para eu poder concluir o mestrado, eu preciso de respostas e dados que vocês vão me fornecer através do formulário que eu estou colocando no link embaixo da descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu preciso de uma resposta de cada uma de vocês por episódio. É um formulário super rápido, no máximo uns 2 minutos para você responder. E ele avalia a aplicabilidade do podcast como ferramenta de ensino. Então, por favor, me ajudem respondendo, tá? E agora, sem mais delongas, vamos começar. Para o episódio de hoje, eu trouxe 2 pessoas que vão poder carregar a gente no mundo da endometriose de forma muito única. Doutora Cristina Laguna, chefe do Departamento de Ginecologia daqui da Unicamp, e a responsável por eu finalmente ter aprendido ciclo menstrual. Doutora, muito obrigada. Conta pra gente como a senhora chegou até aqui. Olá a todos vocês, eu sou Cristina Laguna, como a Alice já falou, e você colocou um lado interessante da minha carreira profissional. Eu comecei a minha carreira profissional na ginecoendócrino, apaixonada por esse tema, e aí fui me desenvolvendo em várias coisas, e por muitos anos eu estudei aspectos da ginecoendócrino e não diretamente da endometriose. Aí, em um dado momento da minha vida, eu me tornei docente na Unicamp, não tinha um docente responsável pela endometriose, eu assumi esse serviço. E aí você sabe toda a história, né? Cada vez a gente tem mais pacientes sendo atendida aqui, a gente quer oferecer mais coisas para essas pacientes. Sim. Então temos um serviço enorme hoje e esperamos passar um pouco dessa experiência para quem está nos assistindo. Com certeza, doutora, muito obrigada. É uma honra receber a senhora aqui, de Eu verdade. agradeço o convite. E para complementar o nosso time hoje, a gente trouxe também a doutora Priscila. A doutora Priscila é preceptora do Hospital Albert Einstein. Conheci ela no meio do ano, quando eu fiz meu optativo lá. Doutora Pri, conta pra gente como que a senhora chegou até aqui. Oi, gente. Oi, Alice. Oi, doutora Cristina. Então, falando um pouquinho aí da minha história, né? Eu fiz medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Israelita Albert Einstein, onde eu me especializei em endoscopia ginecológica. E aí que eu comecei a trabalhar com endometriose, né? Acabei me envolvendo, ainda estou na preceptoria, então participo muito aí do lado do ensino. Foi como eu conheci a Alice, ela passou um tempinho lá com a gente. E espero que a gente consiga conversar, acrescentar bastante coisa e tirar bastante dúvidas e compartilhar conhecimento hoje. Com certeza. Obrigada, doutora, por ter aceitado o convite. E vai ser bom porque a gente também vai conseguir trazer muito dessa perspectiva do tratamento clínico, do tratamento cirúrgico, por isso que eu queria trazer também alguém que opera mais no dia a dia também, né? E, enfim, então, por que eu acho que é importante a gente falar sobre endometriose, só dando uma breve introdução, é uma doença que a gente tem, às vezes, a impressão de que está acontecendo cada vez mais, mas talvez ela já estivesse aí e a gente estivesse subdiagnosticando, né? Pelo que eu estava lendo, ela afeta mais ou menos 12% da população das mulheres em idade reprodutiva. E a gente tem uma gama enorme de sintomas e de queixas, e isso tem um prejuízo gigantesco na qualidade de vida dessas pacientes. E à medida que a gente está percebendo isso, a gente está também desenvolvendo novas opções, novas terapias, estudando um pouco as terapias que a gente já tinha. E daí a gente, acho que cada vez mais no consultório do ginecologista geral tem chegado essa demanda. E não acho que dá para ser uma coisa de que só o especialista em ginecoendócrino ou o especialista em endometriose trata, né? A gente precisa também saber como tratar elas de base antes de talvez encaminhar para um tratamento cirúrgico ou não.
E eu acho que se a senhora quiser começar, doutora, falando um pouco do que a senhora acha que é importante a gente estar falando sobre isso. Eu acho que você já pontuou algumas coisas bem interessantes. Eu me lembro que há muitos anos atrás nós desenvolvemos um estudo, participamos de um estudo mundial, e a gente entrou junto aqui da Unicamp, e que mostrava que o tempo para diagnóstico da endometriose era extremamente longo, em especial quando a queixa era unicamente dor e a infertilidade não era a queixa principal. Uhum. Então, era um período de 8 anos até que a Nossa. gente tivesse diagnóstico. Tinha lugares que até por um tempo maior, dependendo dos países que participaram, mas era um tempo muito longo de diagnóstico. Hoje, o tempo continua longo, mas ficou mais fácil fazer o diagnóstico de endometriose. Mas como as queixas são, muitas vezes, queixas álgicas, são queixas meio inespecíficas, às vezes ainda esse diagnóstico é postergado. Então, eu quero chamar a atenção do que você falou primeiro, de que a gente tem que estar atento às queixas dessas mulheres, que queixas de dor têm que ser valorizadas, e que o diagnóstico de endometriose frente a dores aí na região pélvica em especial, mas não só, tem que estar sempre lá a luzinha acesa para endometriose. Eu acho que essas pacientes às vezes acabam se perdendo porque é difícil você quantificar o quanto essa dor sai do que seria fisiológico, de uma dismenorreia do ciclo, né? Para o quanto seria uma coisa de uma dor pélvica crônica que já está se arrastando, principalmente os pacientes mais jovens. Mas mesmo pensando só na que tem dismenorreia, unicamente dismenorreia, não pode deixar o diagnóstico de endometriose do lado. Ele vai ter que ser investigado. Sim. E aí, vou pular um pouquinho, depois você volta, conforme você quiser. Temos que lembrar que, quando você falou das jovens, que muitas vezes elas têm a queixa de dor e o diagnóstico, como é feito clinicamente e por exames de imagem, naquela endometriose mais leve, na endometriose superficial, o exame de imagem não mostra nada. E mesmo não mostrando nada, o diagnóstico, a suspeita clínica de endometriose tem que estar ali ainda, continuar existindo, e o tratamento deve também lembrar disso na hora de instituir tratamento. E daí já justifica eu, inclusive, começar o tratamento meio que empírico, né? Empírico. Os Independente de guidelines resultado. mundiais colocam isso muito claramente. Se você tem suspeita clínica e não tem nenhuma alteração na imagem, você está autorizado a tratar empiricamente, sem precisar, como no passado, de um procedimento cirúrgico para confirmar um diagnóstico de uma endometriose muito leve, uma endometriose superficial. Tá certo. Não, e que às vezes acaba, inclusive, agregando morbidade. Você fazer uma cirurgia para dar um diagnóstico de uma coisa que às vezes o tratamento é clínico, eu acho que hoje já não cabe mais, né? Então, talvez a gente pode falar um pouco, então, do quadro clínico. O que a senhora costuma ver muito mais em dia a dia de consultório, e talvez depois a doutora Pri falar um pouco, já que o consultório dela acaba tendo um pouco mais essa pegada cirúrgica, se as pacientes chegam mais graves ou não, como que funciona? Ok. Vamos pensar que a gente vai ter um público bem diversificado nos assistindo, né? Então, de uma forma bem prática, a gente costuma dizer que a endometriose é principalmente uma doença de 2 sintomas: infertilidade e dor. A infertilidade é muito clara, tem um roteiro diagnóstico específico que vai incluir a endometriose, mas tem outras coisas também que devem ser incluídas. Mas dentro da dor, as dores principais são dismenorreia, que, como a gente já falou, é um sintoma inespecífico, porque pode estar ligado a uma dismenorreia primária e não endometriose. Dor pélvica crônica, dor na relação sexual, dor à evacuação e dor a urinar. Então, esses são os sintomas principais. Tem um estudo já um pouquinho antigo, bem interessante, que mostra que frequentemente em mulheres com endometriose a gente tem associação de sintomas. Ou seja, é menos frequente, não impossível, mas menos frequente uma mulher ter só dismenorreia do que ter dismenorreia e dor pélvica. Tá. É menos frequente ela ter só dor pélvica do que ter dor pélvica e dispareunia, por exemplo. Então, a história clínica deve buscar estas nuances, mesmo que uma queixa seja mais importante do que outra. Importante valorizar o quanto isso repercute na qualidade de vida, se existe a ciclicidade ou não, em especial nas ainda não tratadas, então isso também deve ser valorizado. E lembrar do detalhamento de há quanto tempo, como é que isso começou, se está tendo uma piora progressiva da
queixa clínica e também que muitas vezes essas dores que são mais direcionadas para endometriose podem estar associadas a dores mais inespecíficas, porque acaba refletindo. Então, vou dar um exemplo. Tem mais associação, por exemplo, com fibromialgia. Então, nós temos que lembrar dessas coisas na investigação clínica também. A senhora falou de ciclicidade da dor. A gente consegue diferenciar se as pacientes com endometriose costumam ter dores mais cíclicas ou são mais constantes? Ou aquela paciente com dor mais constante tem um grau mais avançado de endometriose ou a gente não consegue fazer essa proporção? A relação dor e endometriose não é tão bem estabelecida. Então, tem uma coisa muito clássica. A dor cíclica, quer dizer, a dor da dismenorreia, tem que se lembrar da endometriose. Tá. A dor contínua da dor pélvica crônica, pode fazer pensar em uma endometriose de mais tempo, mas não necessariamente. Por outro lado, a endometriose mais grave, a endometriose profunda, ela está ligada muitas vezes a dores mais localizadas. Então, além de ter essa dor contínua, tem dispareunia. É uma dor mais localizada, que te faz pensar mais em acometimento de lesões em fundo de saco, em septo, em útero sacro. Está mais ligada à dor à evacuação. Então, este lado também tem que ser lembrado. Mas a gente tem mulher com endometriose grave completamente assintomática. Então, aquela prevalência lá que você falou no começo, de 12% das mulheres durante a menacme, talvez seja muito maior, né? Porque a gente as não assintomáticas, diagnostica. a gente não Sim. diagnosticou. E outra coisa, doutora, só puxando mais um gancho, a senhora falou que às vezes tem muita associação com fibromialgia, eu já vi também que pode ter associação com doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável. Existe comprovação do aspecto psicossomático associado à endometriose ou não? Não é só psicossomático. Imagine alguém que tem uma pelvis bloqueada. E que com isso tem uma alteração de peristaltismo, porque tem aderências. Se ela tem associado a isso uma doença inflamatória pélvica, ou se ela tem uma alimentação com excesso de flatulência, ela pode ter dor pela doença grave que ela tem. Sim. Pelo psicossomático também? Sim, porque quem tem dor crônica começa a responder cada vez com mais dor a estímulos menores. E isso é interessante, porque a gente tem que investir forte em controle da dor. Porque quanto mais tempo essa mulher tiver dor, mais o sistema nervoso central dela é estimulado para queixas dolorosas e mais resposta dolorosa ela tem a estímulos menores, até o ponto que é descrito que ela passa a ter dor contínua, mesmo que você controle o estímulo. Sim. Então, o controle da sintomatologia é muito importante no controle da doença. E daí a importância de fazer desde o início, né? Então, por isso que a gente talvez trata empírico antes até do diagnóstico, né? Exatamente. E Tá. valorizar a queixa. Com certeza. Doutora Pri, conta pra gente um pouquinho como que a senhora costuma ver na experiência do consultório, na experiência do seu serviço, que é um serviço que às vezes atende mais pacientes particulares do que a gente. Será que é muito diferente o perfil de paciente que a gente vê aqui no SUS do perfil de vocês? Ouvindo vocês discutir, né, eu acho que fica claro que a gente, quando fala de endometriose, a gente sempre discute aí e gira em torno da dor, né? A dor é uma queixa bem característica, então eu acho que sim, que a gente sempre deve valorizar, lembrar que dor não é normal. Eu acho que isso cada vez mais está em alta, enfim, né? Cada vez mais a gente discute. Então, porque a mulher acaba que ela se acostuma a ouvir, não, porque ter cólica é normal, porque menstruar dói. Então, isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser valorizado na consulta de rotina, naquela consulta que a paciente às vezes chega sem nenhuma queixa, né? Então, perguntar ativamente, dismenorreia, dispareunia, alteração de hábito intestinal e hábito urinário, sempre procurando investigar a endometriose. Aqui no nosso serviço é bastante comum, claro, que eu acabo recebendo paciente, mas já com um pouco de indicação cirúrgica, né? Já com alguma falha de tratamento clínico. Então, eu tenho esse viés, né? Mas por ser um serviço que a gente tem bastante acesso a exame de qualidade, às vezes, então a gente recebe muito paciente já com um diagnóstico por imagem. Isso é muito interessante no sentido de saber diferenciar aquela paciente, como a doutora Cristina falou, tem paciente que tem uma pelve com muita lesão e que ela é assintomática. Então, saber definir aí, decidir qual o tipo de tratamento que essa paciente merece. Porque não é porque ela tem muita lesão, se não tiver nenhuma lesão que seja indicativa, assim, indicação certeira de tratamento cirúrgico, que ela vai precisar realmente de uma cirurgia.
E eu acho que outro ponto bastante importante que a gente tem que considerar é isso, se a paciente ela tem dor crônica, ela tinha dor na relação há muito tempo e não vem tratando essa dor, além da dor, da aderência, das lesões, quando a gente faz exame físico, a gente toca a lesão vaginal, né? E claro que isso vai ter aqueles pontos de gatilho, vai gerar pontos de gatilho e dor na relação, a gente tem que lembrar dessa dor na relação, por causa de uma lesão, por exemplo, ela acaba culminando naquela dor miofacial. Então, a paciente ela tem medo de sentir dor. Então, ela vem sentindo cada vez mais dor e repetidamente, sem procurar ajuda, enfim, sem saber, sem receber o tratamento adequado, ela acaba tendo medo de ter relação, de sentir dor na relação. E isso faz com que ela tenha uma contratura do períneo, da musculatura, e aí a dor não é só aquela dispareunia de profundidade, né, que é característica da endometriose. A gente passa a ter muito mais a dor de dispareunia ali superficial, porque ela tem uma contratura miofacial, que a gente consegue diagnosticar no exame físico. Então, eu costumo dizer aqui para o pessoal que o exame físico, ele é imprescindível. Um bom toque vaginal, enfim, um bom exame físico vai dizer muito para a gente, até muito mais do que um exame de imagem. Sim. Isso que ela falou é super importante. Nós fizemos há pouco tempo, com o serviço de fisioterapia aqui da Unicamp, uma avaliação dessas mulheres que têm dor de endometriose e que têm dispareunia, avaliamos períneo. E foi exatamente o que a Priscila acabou de citar. A gente encontrou uma contratura muscular de períneo, uma falta de relaxamento da musculatura do períneo muito grande. Então, a gente às vezes fala só em dispareunia de profundidade e esquece esse lado que ela ressaltou, que pela contratura do períneo, elas passam a ter dispareunia de penetração também. E vai ficando cada vez mais difícil de tratar, né? Cada vez pior. Exatamente. E às vezes não tem uma lesão importante, né? Uma lesão vaginal importante. E a fisioterapia acaba resolvendo aí 80% da dor, da dispareunia. Interessante, legal. A gente precisa lembrar mesmo disso, eu não estava lembrando. E o tratamento multidisciplinar cada vez vem se concretizando mais na abordagem das mulheres com endometriose. E eu acho que muda totalmente, né? Muda muito. Muda totalmente a história da doença. Uma coisa importante que acho que vocês duas falaram é sobre o diagnóstico, né? Então, até relativamente pouco tempo atrás, a gente confirmava o diagnóstico de endometriose com laparoscopia, né? Isso. E agora a gente tem a possibilidade de fazer isso tanto com ressonância quanto com ultrassom com preparo. Existe uma preferência pelo ultrassom ou pela ressonância para o diagnóstico de endometriose? Eu posso reforçar o que você já falou da importância do exame clínico? Justamente porque o ultrassom e a ressonância melhoraram muito, muita gente às vezes pula essa parte. E o exame clínico, quando você faz o toque e avalia períneo, que o exame de imagem não vai mostrar, quando você avalia o ligamento útero-sacro, encurtamento de útero-sacro, diminuição de mobilidade das estruturas, isso é muito importante para associar as queixas álgicas. Até para você programar se você for operar, né? Porque o exame de imagem pode até dar ver espessamento, mas ele não consegue me dizer se tá móvel, se tá aderido. Se eu tenho alguma lesão vaginal muito, que eu preciso pegar. E ajuda também naquela paciente que você tem a sensação, a percepção de dor e que às vezes ela não tem lesão que vai aparecer no exame de imagem. Então, é importante você, por exemplo, um vaginismo e uma dor que ela te refira, e o exame de imagem vem negativo, você precisa tocar para fazer diagnóstico diferencial também. É verdade. Aí, entre ultrassom e ressonância, eu vou dar a minha opinião e a Priscila dá a opinião dela também, né? Costuma-se dizer que o ultrassom é operador dependente. Eu acho que os dois são operador dependente. Porque, a ressonância a gente pode pegar a imagem e tentar ler a imagem. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece aí fora. O especialista em ressonância tem que ser uma pessoa especializada em endometriose também. Então, não há um porquê ter preferência por um ou por outro, tem pequenas nuances de cada um. Então, eu diria para quem está assistindo e que for solicitar, solicite o exame que você tiver, o melhor serviço onde você tiver. Escolha e direcione. Não é assim, faça essa ressonância e escolha o lugar que você preferir. Infelizmente, ainda não é. Então, você vai ter que direcionar para um serviço que tem alguém habilitado a fazer uma boa avaliação, seja por ultrassom, seja por ressonância.
Tem o Não sei seu se a Priscila radiologista, né? Tem o seu próprio tem, radiologista. você vai ter que ter a tua escolha. Eu não Pra sei o que a chamar de Priscila seu. acha, porque ela trabalha no centro de excelência, né? É. Como que é pra senhora, doutora? Olha, a minha opinião vai completamente ao encontro da sua, doutora Cristina. A gente não vê realmente superioridade, né? Um em relação ao outro, ultrassom ou ressonância, realmente isso não existe, vai muito mais da gente escolher um profissional que saiba fazer aquele exame e que esteja habituado. Se ele é ótimo em ultrassom para endometriose, peça um ultrassom com preparo intestinal sempre, né? Para endometriose, para aquele profissional, direcionado para ele. Se ele é ótimo em ressonância, peça para quem é ótimo em ressonância. É sempre importante, claro, existe o benefício da ressonância, da gente poder, por exemplo, pedir para um colega acabar revendo as imagens, enfim. Eu costumo usar bastante esse artifício quando a paciente vem de fora de São Paulo. E às vezes eu não conheço quem laudou, e ela já vem com uma ressonância, com preparo intestinal, eu tento mandar as imagens para um colega, que a gente tem aqui os nomes, né? Apesar de estar num centro que realmente é de excelência, a gente tem aqui 2 ou 3 nomes que são os preferidos, né? A gente acaba mandando, sim. Eu mando, quando eu faço o pedido, eu mando ultrassom ou ressonância com preparo intestinal para pesquisa de endometriose, entre parênteses, realizar com doutor tal. Porque eu acho que isso é o primordial de um exame para endometriose. E às vezes eu peço para ele rever essas imagens, também facilita. Mas eu vou muito mais do que a paciente tem o acesso ali ao serviço e ao colega, e aí se naquele serviço ele faz o ultrassom, eu peço o ultrassom. Se no serviço ele faz ressonância, eu peço a ressonância. Mais importante, com certeza, o profissional do que o exame, eu acho, assim. E eu acho que, querendo ou não, por mais que a gente consiga ter uma visão anatômica da pelve, algum certo contato com os exames de imagem ao longo da formação, não dá pra gente dizer que nós, a maioria dos GOs, vamos saber interpretar adequadamente um exame de imagem ao ponto de dar o diagnóstico que a gente precisa, né? Então, a gente até consegue dar uma olhadinha, mas não o suficiente. Mas então tá, acho que uma vez que a gente diagnosticou, então, endometriose, a gente precisa começar a falar sobre tratamento. E aí, agora, acho que é a principal parte da nossa conversa. Por muito tempo, o tratamento foi só com pílula combinada, né, doutora Cristina? Então, contraceptivo oral combinado, pelo que eu entendi, ainda é a primeira linha de tratamento, mas a gente vem tendo segundas, terceiras, quartas linhas que têm funcionado bem. Como que a senhora começa, a paciente teve o diagnóstico de endometriose, vou começar a manejar ela no meu consultório. De onde a gente parte? Olha, uma vez feito o diagnóstico clínico e de imagem, tem algumas que vão direto para a cirurgia, que não podem entrar no tratamento clínico. Eu vou deixar para a Priscila falar isso, porque é bem a área dela. Então, tem pacientes que já saem dessa lista das que vão para tratamento medicamentoso. A imensa maioria vai para tratamento medicamentoso. E hoje tem uma coisa de que quanto mais jovem, mais eu tento evitar cirurgias desnecessárias em paciente muito jovem. Por quê? Para evitar procedimentos cirúrgicos repetidos. Porque o procedimento cirúrgico tem morbidade. Sim. Então, se ela não requer uma cirurgia de imediato, o tratamento medicamentoso pode ser feito naquele grupo que tem queixa clínica e que não tem exame de imagem alterado. Naquele grupo que tem queixa clínica e exame de imagem alterado, de acordo com o exame de imagem, eu vou avaliar se ela precisa de alguma coisa antes de eu instituir o tratamento medicamentoso. Existem algumas que precisam de uma colonoscopia, existem algumas que precisam de uma avaliação da fisioterapia, enfim. Aí eu avalio esta necessidade ou não. Se não tem, os tratamentos medicamentosos são... a gente tem 2 tripés do tratamento medicamentoso: remédio para dor e remédio hormonal, tá? Medicação para dor, é claro, nós estamos falando em endometriose e dor, tá? Não estamos falando de endometriose e infertilidade. Então, se ela tem dor, para dor é sempre possível utilizar analgésicos como primeira linha e anti-inflamatórios. Cada vez mais se ressalta a necessidade de ter cuidado, de não abusar por tempo muito longo de anti-inflamatórios, e cada vez se ressalta mais o cuidado que tem que ter com medicações de ação central para dor. Porque como são pacientes com dor crônica, muitas acabam ficando... o termo é ruim, né? Não é bem viciadas o termo, mas dependentes a estas medicações, porque realmente elas têm um bom potencial de controle, mas tem essa coisa de querer repetir com frequência. Bom,
Vamos para o tratamento medicamentoso. Como primeira linha, é contraceptivo oral e são os progestagênios isolados. não Os dois combinado. estão como primeiro. Não, o contraceptivo O combinado e o combinado progestagênio e o isolado. progestagênio isolado. Os Legal. dois estão como primeira linha. Como é que a gente escolhe? Pacientes jovens só com dismenorreia, contraceptivo oral combinado é uma boa alternativa para começar. Em especial se precisa de algum benefício não contraceptivo. Porque a gente está falando de paciente jovem, enfim, pode-se começar com isso. Paciente com endometriose ovariana, que não tenha outras associações, o contraceptivo combinado é uma boa medicação, porque tem um bloqueio de eixo também, e com isso vai diminuir o funcionamento ovariano. Nos casos mais graves, ou nos casos de endometriose ovariana associado a lesões de endometriose profunda, embora o contraceptivo oral combinado continue como primeira linha, os progestagênios isolados são muitas vezes preferíveis, mas estão ali, os dois como primeira linha. Quais que a gente tem? Dienogeste é o mais estudado, o desogestrel, que é menos estudado, mas é possível de ser utilizado. Basicamente isso. Medroxprogesterona de depósito, a gente tem várias no mercado. É que na minha época era isso que usava e era a única disponível. Tudo bem, e a gente segue chamando assim, tá tudo bem. Então, medroxprogesterona de depósito continua sendo uma opção? Uma opção que não é a primeira. Mas E que a gente não sabe muito bem a resposta, né? A gente sabe que ela dá muita amenorreia, mas a gente sabe que ela tem muito efeito colateral. E aí é muito difícil. Então, ela acaba ficando para aquela paciente mais velha. O retorno à fertilidade é muito difícil. E essa paciente, se ela é jovem, ela pode querer ter um filho durante esse tratamento, interromper para engravidar. Então, não é a primeira escolha. Progesterona intraútero. Progestagênio intraútero. Sim. É bastante utilizado para pacientes sem lesão nenhuma ou, no máximo, para aquelas que têm lesão baixa, em septo. Por quê? Porque não protege o ovário. Eu tenho muita dificuldade, desculpa interromper, doutora, eu tenho muita dificuldade de entender a ação do uso do DIU de levonorgestrel intraútero para o controle da endometriose. Eu entendo para adenomiose pela ação local, só que para endometriose que tem lesão em outros locais, como que ele funciona? Eu não consigo. Para lesão baixa, como se fosse para adenomiose. Por isso que eu te falei, né? Certo. Ele tem todo um mecanismo de ação ali do progestagênio, que regula receptor, que muda a enzima e transforma estradiol em estrogênio menos potente, que do mesmo jeito que atrofia o endométrio, vai atrofiar outras lesões ali próximas. Mas é tudo para lesão baixa. O que é lesão alta? A gente não sabe em que altura do intestino até onde ele deixa de ter ação. Ovário não bloqueia eixo. Então, e aí não vai impedir que progrida a doença, não é isso? Ele pode controlar aquela lesão baixa, mas não podem aparecer novas lesões se a gente usar só o DIU? Na verdade, com qualquer tratamento, a gente não pode garantir aparecimento de outras lesões. O que a gente espera do tratamento medicamentoso da endometriose é controle de dor e, se possível, estabilização da lesão. Mesmo redução de lesão, a gente vê redução de lesão ovariana. De lesão de endometriose profunda, a gente pode ver, mas nós temos que lembrar que o percentual maior de célula da lesão da endometriose profunda é fibrose. E fibrose não some. Então, se eu tiver uma estabilização, já tá bom. Então, isso mesmo para os demais eu não posso prometer. Entendi. Então, eu não preciso necessariamente bloquear o eixo para que parem de surgir novas lesões. A gente espera que isso vai acontecer. Na verdade, para lesão de septo, que é o que tem, inclusive, estudos mundiais, e tem estudo nosso aqui da Unicamp, como é baixo, o DIU de levonorgestrel parece auxiliar. Mas, para as outras lesões, a gente não sabe. Então, se você pensar em dienogeste, desogestrel, contraceptivo oral combinado, a gente está pensando em bloqueio de eixo e em redução da produção estrogênica. Certo. Aí vem o que se discute na literatura, que parece que algumas lesões podem ter, inclusive, produção estrogênica intralesão. Exato. Por isso que o que a gente tem que pensar, estou prescrevendo um tratamento medicamentoso, eu quero melhorar a dor, eu quero melhorar a qualidade de vida e
vou tentar estabilizar as lesões. Se tiver Tá. redução, melhor. E o DIU com baixa dosagem de levonorgestrel? Não tem estudo. Não tem estudo. Não tem estudo. E o Implanon? O implante de O levonorgestrel? implante de levonorgestrel tem poucos estudos da literatura. O primeiro é daqui da Unicamp também. E é pouco ainda. Então, eu daria para Tá. dizer assim, potencialmente pode ser que ele ajude. Se a gente extrapolar a Evidências ideia, né? científicas ainda são poucas. Então, a gente Certo. precisa de mais estudos antes de dizer que o controle é adequado. E a drosperinona? Então, a drosperinona é um progestagênio que, para uso isolado, é relativamente frequente no nosso país. Potencialmente, de novo, ela poderia ajudar, mas nós temos que lembrar que foi feito estudo de uso contínuo dela e no final acabou sendo lançada para uso com pausa. Por Tá. quê? Porque no uso contínuo tinha muito mais escape. Certo. E escape é um problema na endometriose, porque é o momento que essas mulheres têm dor. Tá. Então, posso prescrever a drosperinona isolada, só que mandar usar contínuo sem a pausa? Pode, mas se começar a ter muito escape, você vai ter dor. Existem evidências que me permitam incluir no portfólio de opções? Não, ainda não. Ainda é uma coisa extrapolada, né? Tá. E eu tenho só acho que mais uma dúvida com relação ao tratamento clínico da parte de tratamento hormonal. A gente ainda acaba usando muito Dienogest ou Desogestrel, e se a paciente não responde muito bem com um, a gente tenta com o outro. Isso tem a ver com a disponibilidade do SUS, isso tem a ver com o efeito contraceptivo de um e não de outro. Como que a gente faz essa escolha entre o Dienogest e o Desogestrel, sendo que o Dienogest foi mais estudado, não é isso? É isso. O Dienogest é mais novo e foi lançado especificamente para endometriose. Então, ele foi estudado na endometriose né? para isso. O Desogestrel é uma medicação que foi estudada como contraceptivo e que acabou sendo usado na endometriose do mesmo jeito que os contraceptivos combinados foram usados. Então, ele não tem tantos estudos tão específicos quanto tem o Dienogest. Em termos de escolha, a primeira opção, porque tem mais trabalhos publicados, é o Dienogest. Certo. E se a paciente diz, mas eu quero uma contracepção segura, eu não posso correr o risco de engravidar. A gente não tem estudos com Dienogest que mostrem aqueles índicezinhos de eficácia como a gente tem para contraceptivos. Então, na verdade, para esta paciente, eu vou preferenciar o Desogestrel. Certo. Para a paciente que não pode pagar o Dienogest, que precisa usar a medicação disponibilizada nas unidades básicas de saúde, você está autorizado a começar com Desogestrel também. Tá. Então, essa escolha vai das nuances mesmo. Tá. Tem muito mais coisa do tratamento clínico, mas acho que a Priscila podia falar um pouco das indicações absolutas de cirurgia, e aí a gente volta, depois porque a o gente tratamento volta. complementar está crescendo muito, Concordo, né? acho bom. Doutora, então conta pra gente um pouquinho como que a gente indica a cirurgia, quais são as indicações claras e absolutas, assim, já de primeira e no caso de refratariedade também. Eu acho que é isso. Então, a gente divide aí a indicação do tratamento cirúrgico em 2 grupos, né? O grupo de indicação absoluta, aquele grupo que a gente vai olhar no exame de imagem, e o grupo de falha de tratamento ou de infertilidade. Então, falando um pouquinho, são 4, então é fácil, aí dá para contar nos dedos as 4 indicações absolutas no exame de imagem. Então, nomeando pacientes com obstrução intestinal, e aí que eu falo de obstrução, acho que isso é legal da gente discutir. Obstrução ureteral, então uma lesão de ureter que acabe obstruindo o fluxo. Lesões de apêndice, porque a gente precisa do diagnóstico diferencial com lesões malignas do apêndice. E as lesões de ovário. As lesões de ovário acho que são as mais, que acabam dando mais dúvidas, são as mais, aí bastante discrepância na literatura. A gente fala hoje em lesões acima de 6 centímetros, então endometriomas de ovário acima de 6 centímetros. Mas tem sim aqueles que consideram 7, alguns estudos que consideram 5, mas é em torno dos 6 centímetros. Quando a gente fala de obstrução de ureter, e principalmente intestinal,
eu falo da indicação absoluta de cirurgia na obstrução, por quê? Porque a gente tem pacientes aí de um espectro gigante de lesões de ureter e principalmente de lesões intestinais, que são até mais comuns, né, de se ver no exame de imagem. Porque eu recebo bastante paciente no consultório com lesão de intestino e que acabou sendo encaminhada para cirurgia, para uma avaliação cirúrgica, mas que não necessariamente a paciente vai ter indicação de cirurgia. Ela tem uma lesão pequena, às vezes, de intestinal, que não causa nenhum tipo de sintoma intestinal, não causa obstrução, e que a paciente ou está bem controlada dos sintomas, está bem tratada com tratamento clínico, que é a primeira opção sempre, ou ela é assintomática às vezes, né? Então, não, aí a paciente já chega com aquele incômodo de que ela tem obstrução, que ela tem lesão intestinal e de que a gente tem que tirar essa lesão intestinal. Não necessariamente a presença da lesão intestinal é indicação cirúrgica. A obstrução, sim, mas a presença da lesão, não. E isso é super Essa importante. obstrução parcial? Na verdade, assim, quando pega uma lesão ali de mucosa, não necessariamente tem que ser operada, mas a obstrução parcial já é indicação. Existe também uma discordância, enfim, aí, né, de qual o nível de obstrução, mas principalmente a que é sintomática, e acima de 50%, a gente já, às vezes acompanha, faz colonoscopia, mas já começa a se preocupar. Tá. É 50% da circunferência da alça, Isso. tá? Então, o exame de imagem deve descrever exatamente a lesão, até que camada da alça intestinal ela progride, a extensão dessa lesão, quanto por cento da circunferência. Então, geralmente, acima dos 50%, a gente vai pensar em fazer uma colonoscopia, avaliar se tem um risco obstrutivo ou não. Eu vou acrescentar uma indicação, que é lá para frente, mas que são as dores intratáveis. Ah, tá. Você já fez tudo e não conseguiu devolver qualidade de vida, então Sim. aí você vai pensar nisso, E aí? em função da morbidade. E vou colocar uma coisa até para Priscila, porque isso não tem uma unanimidade na literatura. Você já falou que as lesões assim acima de 6 centímetros no ovário, você começa a pensar em cirurgia, mas a gente tem lesão de 6, de 7, assintomática. E Sim. dá para tentar tratamento clínico, porque a lesão de ovário, quando o eixo é bloqueado, muitas vezes ela regride. Então, não tem urgência. Dá para Isso. tratar com. Não sei se você concorda comigo, Priscila, mas o procedimento cirúrgico tem que ter uma indicação clara e pontual, porque é um procedimento de morbidade. E outra coisa, a gente não cura, né? A gente melhora. Sim. A cirurgia tem uma coisa muito, que às vezes é muito atrativa. Ela dá melhora imediata. Sim. Enquanto que o tratamento medicamentoso demora para ter melhora. E a gente sempre diz, prescrever um tratamento medicamentoso, o tempo bom para reavaliar a resposta é em torno de 6 meses. Não é no primeiro mês, não é no segundo. Sim. Então, ter um procedimento que você faz e saiu da cirurgia, a dor é melhor, é bom. Só que a lesão volta se você não fizer nada. Ou, mesmo fazendo alguma coisa, ela reaparece. E procedimentos cirúrgicos repetidos não são bons. E por quanto tempo a gente consegue sustentar essa melhora depois da cirurgia? Então, varia. Eu ia comentar isso, que eu acho que, primeiro, a gente tem que operar realmente a paciente que tem a indicação, porque a gente vê muito paciente sendo reoperada. Isso é muito ruim. Às vezes faz exame, vê só um achado de fibrose, entra na laparoscopia, só tem fibrose, não quer dizer que tem uma nova lesão, né? E falando aí um pouquinho de quanto tempo a gente segura após a cirurgia, eu acho que são também duas frentes aí pós-operatório, né? Então, a gente opera a paciente não quer engravidar. Então, vamos supor que ela foi submetida ao procedimento cirúrgico porque ela tem uma dessas indicações absolutas de um exame de imagem, ou porque ela tem uma dor refratária ao tratamento clínico e a gente optou por operar para tentar resolver essa dor. Essa paciente, eu converso com ela no consultório, olha, não é porque a gente vai fazer a cirurgia que a gente está livre do tratamento clínico. Então, tem que operar e retomar o tratamento clínico, para a gente tentar ao máximo controlar a doença, né? A doutora Cristina falou em cura, eu converso isso com as pacientes no consultório. Endometriose, infelizmente, é uma doença que não tem cura, né? É diferente de apendicite, é diferente de MIPA, enfim, que a gente trata e que resolve o problema, que a gente não tem a cura. Então, a cirurgia não vai curar a paciente, a gente vai retirar as lesões que são visíveis, existe todo um processo inflamatório, né, do peritônio, existem as lesões de fibrose que não são visíveis às vezes, né, então acaba que a gente retira as lesões todas possíveis, isso é super importante também, a cirurgia ela deve ser feita em um tempo, tem que entrar,
operar e tirar todas as lesões que são visíveis, operar a paciente em uma vez só, né? Objetivando que ela não seja reoperada. Então, operou, se ela não quer engravidar, ela tem que retomar o tratamento hormonal, para a gente conseguir controlar a doença o máximo que a gente puder e conseguir aí que ela tenha uma qualidade de vida. Se a gente está pensando na paciente que vai engravidar, então, que aí seria, então a gente falou de 4 indicações no exame de imagem, a 5ª indicação cirúrgica seria a refratariedade do tratamento clínico e a 6ª, a infertilidade. Então, se a gente pensa na paciente que é infértil, aí a gente opera e dá para ela a janela de oportunidade dela engravidar espontaneamente. Uhum. E aí a gente dá aí esse prazo, uns 6 meses, para que ela tente engravidar nesse período. A gente logo libera ela nos próximos meses já para começar a tentar engravidar. Por quê? Porque às vezes a paciente, principalmente hoje, que as mulheres estão engravidando cada vez mais velhas, né? Assim, velhas, né? Acima dos 30 anos. Então, a gente acaba tendo essa preocupação com a fertilidade, com reserva ovariana. Então, libera a paciente para engravidar 6 meses, 8 meses, no máximo 1 ano. De repente, a gente tem que conversar sobre outras técnicas, né? Ou até antes. Dependendo do nível aí de resposta, de prognóstico gestacional, às vezes a gente pede e encaminha a paciente para FIV sem operar, né? Que eu acho que é uma discussão completamente à parte essa questão da infertilidade, né? Que tem muitos outros aspectos. Mas 6 meses, pelo menos, acho que é o ideal para tentar segurar a paciente sem o tratamento para que ela consiga engravidar. E eu acho que lembrar também que parte da doença é a fibrose e a gente provoca a fibrose operando, né? Então, Exatamente. você vai operar, causar aderência e às vezes um lugar que não doía antes vai começar a doer e a paciente acha que é uma lesão nova. Então, segurar mesmo o máximo pra gente chegar na cirurgia. E a gente Mas no segmento, Alice, com o exame de imagem, é muito comum 1 ano depois, dependendo do exame de imagem que a gente recebe, o radiologista ele descreve as lesões como lesões de endometriose exatamente onde tinha antes. Porque não é endometriose, é a fibrose, é né, da fibrose. cirurgia. Então, isso é super Sim. importante, comparar os exames, principalmente após a cirurgia, para que a gente não indique uma nova cirurgia quando, na verdade, aquilo é só fibrose. Eu acho que também a importância do segmento com o mesmo profissional, né? Dessas pacientes, de você seguir longitudinalmente. Mesmo que você não opere, mas que você mantenha o segmento da sua paciente, ela vai operar e volta e você saiba interpretar os exames de imagem dela, né? Do que aconteceu. E uma coisa interessante que a senhora falou que eu fiquei um pouco curiosa, com relação à reserva ovariana e a presença ou não de endometriomas. A gente tem alguma coisa sobre isso? Algum estudo que diga que o endometrioma diminui reserva ovariana ou que o tratamento cirúrgico pode piorar? A gente sabe? A gente tem. E, Me conta. infelizmente, as 2 coisas diminuem, né? Então, aqui a gente luta aqui contra a maré mesmo. Tanto a presença do endometrioma, acaba que ali por uma reação inflamatória, enfim, pela lesão, existe sim uma diminuição de reserva ovariana, e a cirurgia também. Então, esse é um dos pontos, acho que principais da gente lidar com o ovário de uma maneira tão cautelosa, né? Porque 6 centímetros, igual a doutora Cristina falou, tem 7, 6 centímetros, de repente, vamos confiar um pouquinho mais no tratamento clínico, esperar, ver se esse endometrioma regride. Por quê? Porque se a gente operar, a gente vai ferir a reserva ovariana da paciente. Ela tem que ir para a cirurgia sabendo disso. Às vezes a gente até Porque você dosa não consegue dizer que você vai tirar só o endometrioma, né? Você Não tem acaba como. atingindo Com células certeza. que não são. E aí, outra coisa que se discute é se vale a pena, a depender da idade do desejo reprodutivo futuro, orientar a paciente para que ela faça um congelamento de óvulos Antes da prévio ao cirurgia. procedimento cirúrgico. Perfeito. Isso mesmo. Essa é mais uma das discussões, porque com certeza você pode diminuir reserva ovariana, sim. E às Se a vezes a gente paciente cai tiver naqueles condição, casos mais complexos, né? Endometrioma bilateral. Putz. Aí a paciente vai operar, ela tem endometrioma bilateral. O que a gente faz? A gente às vezes vê em discussão de congresso, enfim, existem linhas aí de pesquisa que optam por realizar uma cistectomia, né? Que é a retirada do endometrioma, da cápsula do endometrioma em um dos ovários. Claro que essa cirurgia de retirada da cápsula, ela é a cirurgia que acaba
ferindo mais a reserva ovariana da paciente, porque é isso, conforme a gente manipula, a gente acaba tirando a reserva ovariana. E, por exemplo, no lado contralateral, de repente tem um endometrioma menor, é esvaziar o endometrioma e usar, por exemplo, laser de CO2, que a gente sabe aí que na literatura existe uma agressão menor aos folículos, enfim. Mas eu acho que principalmente nesses casos de endometrioma bilateral, com certeza reserva congelamento de ócitos Se pré-operatório puder, é a não. melhor opção. Eu acho que a gente tem cada vez isso mais acessível, né? Aí já é uma realidade que às vezes a gente não consegue para paciente do SUS, infelizmente, né? Mas preocupa mesmo. E eu acho que esse conceito do tamanho do endometrioma para ser operado tá mudando, né, ao longo do tempo. Sim, a gente já ouviu isso para 3 centímetros. Eu tenho a impressão que quando eu comecei a residência era para 5 centímetros. Depois foi mudando Depois foi para 4, para 6, 5. para Na verdade, 7. eu acho que não existe um nível de corte tão claro. Tem que se sugerir um número. Não dá para dizer endometriomas de grande volume opere. O que é O grande que é volume, né? grande? Então se coloca um nível de corte, mas é preciso olhar sempre à luz da clínica e à luz do desejo reprodutivo ou não, da Uhum. sintomatologia ou não, para tomar a decisão. Tá. Doutora Priscila, eu tenho uma dúvida mais da prática, assim, do dia a dia. Você costuma ver que as pacientes têm uma boa adesão ao tratamento clínico no período pós-operatório? Ou, em geral, elas tendem a achar que a cirurgia vai resolver tudo para sempre? Não, tem. Porque, Tem. assim, claro que né, eu tô um viés Sim, da minha prática, né? Mas as sim. pacientes geralmente que operam, principalmente as pacientes que vêm por dor, que a indicação seria dor, aquela dor refratária ao tratamento clínico. Porque, Uhum. primeiro, ela já tratou muito tempo, então ela entende a gravidade da doença, ela entende a progressão da doença. Então, essas pacientes são muito mais fáceis da gente explicar, enfim, de manter esse tratamento clínico. Para aquelas pacientes que às vezes não gostam de tomar uma pílula, enfim, que tem um pouquinho mais de dificuldade, quando a paciente não tem endometrioma, né, lembrar disso, da proteção do ovário, muitas vezes eu coloco um Mirena logo ali no procedimento cirúrgico. Então, operou, Mirena, ela já, né, o implante de levonorgestrel, ela já sai, a gente só tem ele, né, então pelo menos mas a gente já sai, já coloca o dispositivo, entendeu? E a paciente já sai com esse Entendi. tratamento. Claro que se ela tiver endometrioma, a gente evita, por causa, né, de não ser anovulatório e toda a questão Uhum. de risco de formação de novos endometriomas, mas os pacientes, em geral, levam bem, continuam com o tratamento clínico. Acho Tá. que a principal dificuldade nossa é na paciente que quer engravidar mesmo, porque aí a gente fica limitada ao tratamento clínico, que é a nossa grande chave aí, né, para melhora sintomática. E mudança de estilo de vida, não tem jeito, tratamento multidisciplinar, eu acho que a gente cada vez mais tem evidência em estudos, enfim, trabalhos que mostram toda a importância desse tratamento multidisciplinar e mudança de estilo de vida, né. Tá. Doutora Cristina, eu tenho uma dúvida para a senhora agora. A gente tem um período. Quanto de tempo eu dou para essa paciente que quer tentar engravidar sem o tratamento para que a doença dela não progrida? Depende do grau de endometriose que ela tem, depende de se você já operou ou não, Uhum. depende da idade dela. Tá. Então, se você tiver frente a uma paciente um pouco mais velha, com endometriose, quer dizer, você já tem o fator idade como fator de infertilidade, com endometriose, às vezes até com fator masculino associado, essa paciente é candidata aí para tratamento de reprodução assistida direto, sem procedimento cirúrgico. Uhum. Desde que ela consiga ficar sem remédio, né? Porque a paciente às vezes tem uma dor tão intensa que você não consegue tirar a medicação da endometriose para que ela faça um processo de estímulo para captação de óvulo para um tratamento de reprodução assistida, Tá. porque a dor impede. Então, ela vai ter que ir para a cirurgia se a dor for nessa intensidade. Uhum. Se você tem uma paciente com suspeita de endometriose sem clínica ou com suspeita de endometriose com poucas lesões e trompas adequadas, você pode tirar a medicação. E mais jovem, que você pode perder, não é bem perder tempo, mas você Gastar um pode tempo. usar uma parte do tempo, porque a idade dela permite, Uhum. aí nós tiramos a medicação e pedimos para que ela tente engravidar. É preciso lembrar que sempre antes de fazer isso, tem que avaliar fator tubário e tem que avaliar fator masculino, né? Porque não dá para tirar a medicação da endometriose e de repente ela tem uma obstrução tubária e a gente esqueceu de avaliar. Ou tem Uhum. um fator masculino importante e ela ficou sem tratamento
e tem um outro fator de infertilidade. Tá certo. Doutora Priscila, eu tenho mais algumas dúvidas cirúrgicas. Eu puxando um pouco para a sua sardinha também. É, a gente acaba aqui na Unicamp, a gente opera algumas pacientes ainda de uma endometriose aberta, né? Por cirurgia laparotômica. E é gritante a diferença do acesso à pelve das pacientes que a gente opera laparotômica do acesso laparoscópico. É tão diferente assim quando você compara a laparoscópica habitual com a robótica para acesso à pelve, para recuperação pós-operatória? Como que é para vocês que têm essa vivência mais no Einstein? Não, assim, a gente tem alguns estudos, claro que os estudos de tratamento, enfim, por laparoscopia robô assistida, eles ainda são estudos do início da robótica, né, dos primeiros casos e tudo mais. Então, nestes estudos, a gente não consegue, do ponto de vista de técnica cirúrgica, visualização da pelve, acesso à cavidade, a gente não consegue comprovar cientificamente que exista um benefício da robótica em relação à laparoscopia convencional, tá? Eu tô falando Certo. isso do ponto de vista de acesso à pelve. Claro que a robótica tem diversos benefícios, né? Então, sim, tem toda a questão da ergonomia, a própria estabilidade da câmera, né? O tempo cirúrgico. Nesses primeiros estudos se falava que o tempo cirúrgico acabava sendo um pouco prolongado pelo tempo de docking e de preparo do robô. Hoje a gente já tem alguns estudos iniciais mostrando que isso vem diminuindo por causa do treinamento mesmo das equipes, né? Uhum. Então, hoje a gente já tem uma proximidade de tempo cirúrgico, mas acho que o principal benefício da robótica aqui, ele acaba entrando mais no conforto do cirurgião e na técnica do ponto de vista de treinamento. Então, é muito mais fácil para um cirurgião em treinamento ou um cirurgião recém-formado, com menos tempo de carreira, operar pelo robô e tirar lesão com mais facilidade por causa do manuseio das pinças, né, que a gente tem articulação parecida com as mãos, do que pela laparoscopia convencional, que ainda a gente usa as pinças laparoscópicas. Mas, na mão de um cirurgião experiente, a gente não consegue comprovar esse benefício em relação ao resultado cirúrgico e ao resultado do tratamento da paciente, sabe? E nem com relação à recuperação da paciente, o pós-operatório, formação de menos aderências, a gente Não. ainda não tem isso. Ainda não consegue. Tá. O único benefício realmente é em relação aí à ergonomia, sim. Visualização, existe aí alguns estudos que mostram que talvez pela câmera do robô, né, ser uma câmera melhor, estabilidade da imagem, a gente consiga ali na dissecção de tecidos, enfim, identificar uma ou outra lesão que seja menor, mas isso é bem controverso do ponto de vista de relevância estatística. Tá bom. E em serviços como o nosso, né, que é um hospital-escola, que a gente treina ginecologistas para a realidade do Brasil, Sim. embora nós gostaríamos de ter todas as cirurgias laparoscópicas, até para que vocês, residentes, saiam, nem sempre vocês vão ter equipamento bom aí fora. Sim. Então, é importante ter a noção de que a laparoscopia, sim, a gente teve um A gente faz ganho uma grande diferença em muito termos de grande. recuperação, mas que talvez vocês estejam em hospitais que vão ter que operar aberta. Sim. É. Sim. Então, aí nós temos uma realidade no Brasil que não pode ser esquecida. Existe o ótimo, como a Priscila, que está no hospital de excelência, mas a maioria dos ginecologistas vai estar operando em cidades menores e em Sim. outros centros que vão precisar usar o que tem para oferecer melhora e conforto a essas Sim. mulheres. E a anatomia é muito diferente quando a gente opera Muito. paciente da endometriose. Por exemplo, esterectomia comum e uma esterectomia de endometriose aberta, né? Exatamente. Que a gente opera bastante aqui. Mas, eu acho que a gente conseguiu falar bem da parte cirúrgica, dos tratamentos mais convencionais. A gente tá chegando perto do final, mas eu acho que a gente ainda tem que falar algumas coisas sobre os tratamentos não convencionais. Tá, a senhora quer começar, doutora Cristina? Quero, porque isto é uma das. Nós temos um centro que começou a agrupar estas terapias aqui, né? A terapia multidisciplinar. Então, o que é a terapia multidisciplinar? É tudo aquilo que vá agregar como complemento ao tratamento médico. Então, o tratamento médico a gente falou aqui: medicação para dor, medicamento hormonal, tem ainda uma coisinha ou outra que não é tão importante quanto que a gente citou, e o tratamento cirúrgico. O que mais?
Bom, temos que melhorar a qualidade de vida em última instância. Então, Uhum. essas mulheres têm mais depressão, mais ansiedade, um nível de estresse maior. Quem pode nos ajudar além da nossa avaliação durante a clínica? O psicólogo. Sim. Então, existem estudos de literatura, claro que a literatura avalia diferentes formas de abordagem do estresse, e por isso a significância estatística, o nível de evidência não é tão alto, mas isso é uma coisa que melhora para as pacientes. Então, você tem que avaliar para cada paciente se ele é indicado ou não. Dor. Quem mais pode nos ajudar com dor? Os médicos que tratam especificamente dor e a fisioterapia. E aqui nós temos um serviço de fisioterapia muito bom que dá para agregar Sim. muito em termos de resposta terapêutica aí da dor. A outra coisa é o serviço de nutrição. Eu não sei quanto vocês no Einstein acompanham as pacientes depois, mas a minha opinião em relação à dieta e nutrição é que tem que ser uma orientação não exagerada. Uhum. Claro, tem mulheres que têm intolerância à lactose? Tem. Tem mulheres que têm doença celíaca? Tem. Mas a maioria das mulheres com endometriose e dor não tem nada. Elas têm dor que é piorada por um hábito alimentar intestinal irregular. Então, o próprio médico pode avaliar isso e orientar o que fazer em termos de melhora. Uhum. Então, quer seja através de nutrição, fisioterapia, psicólogo ou psiquiatra, atividade física, é uma outra coisa. Existe um nível de evidência bom já para yoga melhorando a dor dessas mulheres, mas estão começando a aumentar as evidências para os outros exercícios em termos de Uhum. alívio de dor. Então, se é uma doença crônica, se eu vou instituir tratamento por um tempo prolongado, e esse tempo muitas vezes vai até a menopausa, pelo menos, Sim. tudo que eu puder agregar para reduzir ansiedade, para reduzir dor e para melhorar a qualidade de vida deve fazer parte da minha orientação. Mas talvez eu não precise, então, tirar o glúten da dieta de todo mundo. Não deve. Acho que Nem a tirar culpa o não é leite dele. da dieta A de culpa todo não é mundo, dele. né? É muito mais uma orientação assim, de hábitos saudáveis, como disse a Priscila, de melhora de hábitos de vida Sim, para ter uma vida melhor sim, e ajudar no com tratamento da certeza. dor. E uma dúvida que tem aparecido recentemente: o uso dos canabidióis para o tratamento da dor crônica da endometriose. Isso tem revisões de literatura dos estudos, Uhum. está crescendo bastante, mas a dúvida que ainda tem é qual a concentração ideal para ser usada, por que via, tem muita variação também por via, porque aí a gente está pensando em atingir pelvis, né? Uhum. Então é um pouco diferente. E não se sabe direito, de acordo com a forma de usar, o quanto isso pode levar a um hábito repetitivo não por causa da dor. Uhum. Então, o que eu diria é, as evidências ainda são restritas, e talvez elas devessem ficar para mulheres em que nada mais conseguiu obter o êxito do tratamento, e Uhum. com estas ressalvas de que a gente ainda não tem compostos específicos e com Uhum. doses adequadamente estudadas. Eu vou lembrar de novo que aqui no Brasil não está tão liberado assim o uso de canabinoides para dor, tá? Sim. Então, isso é uma coisa que precisa ser lembrada. Então, está vindo, está crescendo, mas não entra ainda como primeira escolha junto com as outras medicações para dor. Não sei o que a Priscila tem mais de experiência para poder agregar. Eu concordo, eu acho que da parte aí de canabidiol a gente tem um acesso ainda difícil para compra, exatamente porque não é completamente liberado, tem uma burocracia, acho que tem que saber. Onde Eu ele foi parar? particularmente, eu não tenho experiência. Embaixo do seu pé. Obrigada, doutora. Desculpa. Caiu, né? Pode falar. Eu não tenho experiência na prescrição, eu acho que é delicado ainda pela liberação, pelo acesso, e isso que a doutora Cristina falou, acho que esse limite aí do uso, né? Da mesma forma que os opioides. A gente acaba usando opioide para, acho que a doutora Cristina acho que comentou isso um pouquinho lá no início da nossa discussão, né? A gente usa o opioide para tratamento clínico da dor sintomático, e tem que tomar cuidado, porque talvez porque aqui eu tenho um pouco mais, as pacientes têm um pouco mais de acesso, eu acabo tendo bastante casos, não bastante, né? Mas vejo pacientes aí com dependência,
né? Então, acho que entra nesse âmbito aí do canabidiol também. Ainda não Tanto tá que nas regularizado. medicações para dor, a orientação é analgésico, anti-inflamatório para o momento da dor, e aí você começa com os gabapentinoides, com a mitriptilina, aí a depender Sim. do acesso a um ao outro, do loxetina, e os opioides de ação central não são primeira escolha nem nesse Não. momento. Então, aí talvez alguém que saiba manejar a dor pudesse ajudar esses casos mais graves para evitar esse uso indiscriminado. E é o que a gente teme com os canabinoides também. Tanto que não tá regulamentado ainda, né? Não. Ainda é uma terapia de exceção. E a gente vê das próprias revisões sistemáticas de literatura que eles colocam ressalvas em tudo isso, em dose, em via, em Mas que parece absorção. ser algo promissor, uma vez que regularizado, né? E uma vez que estudado, né? estudado, Como tudo, sim. né? Depois que você tem evidência, você consegue prescrever dizendo esse é teu benefício e esse é teu risco. Sim, É a mesma história do DIU de levonorgestrel. sim. Quando surgiu, a gente começou a colocar num nível que depois a gente viu que tem limitação, como os outros têm. Como a história da gestrinona, que vocês não pegaram essa fase, mas eu tratei endometriose com gestrinona e isso foi abandonado. É. Por que foi abandonado? Por causa dos efeitos colaterais. Ela vai ressurgir ou não vai ressurgir? Por outra via ou por outra? O dia que tiver estudo, não dá para numa doença crônica de vida inteira eu usar tratamentos que eu não esteja respaldado pela literatura em termos dos benefícios e em termos dos riscos. Então, Sim. a regulamentação sempre ajuda. Tem que estar muito bem regulamentada dose, efeito colateral, como manejar, quando parar, qual tipo de efeito que a gente deve interromper o uso, né? E a gente ainda não tem Sim. isso, né, no canabidiol. Sim. E eu acho que a gente acaba voltando aí na discussão da equipe multidisciplinar, né? Claro que aqui eu trabalho no SUS também, a gente tem essa dificuldade de acesso, mas no Einstein é muito mais fácil para a gente trocar experiência mesmo com os médicos da dor, né? Então, eles auxiliam muito a gente nesses casos mais específicos, pacientes que acabam reinternando por queixa de dor, que já foram submetidos a 2, às vezes 3 procedimentos cirúrgicos e não melhoram, que tem essa questão da dependência. Então, o médico da dor acaba auxiliando bastante a gente nesse manejo aí de escalonar a medicação, né? E controlar para que a gente não tenha um uso abusivo, né, das medicações. Alice, eu sei que você que pergunta, mas a gente não pode deixar de aproveitar, Priscila, né? Fica à vontade, Tem doutora. duas situações aí que são bem discutíveis entre os diferentes serviços. A primeira é que papel ainda tem um análogo do GNRH. Meu Deus, eu ia perguntar isso em seguida. E a outra é que a paciente chega pra gente e diz assim, tira tudo, não aguento Por favor. mais ter dor. E aí, a Priscila, que tem uma experiência cirúrgica grande, depois eu posso colocar a experiência do nosso centro também, como é que você responde para paciente do tira tudo e do análogo? Tira com a mão, né? Por favor, não quero esse útero, não quero esse ovário, tira tudo. Eu vou começar pela talvez mais fácil, né? Que seja tira tudo. As pacientes estão cada vez menos apegadas aos ovários, até assim, querem que tire Sim. tudo realmente. Então, claro que quando a gente pensa na esterectomia como um tratamento da endometriose, né? Como um tratamento definitivo, enfim, pensando que a gente vai tirar o útero, a gente não vai tanto contra a paciente de jeito nenhum. Claro que sempre tem que ser pesado aí a questão de desejo gestacional, a idade da paciente, né? A progressão da doença. Então, se ela tem muita lesão, principalmente nas pacientes, claro que eu estou migrando um pouquinho para outra doença, mas que é irmã gêmea, que é a adenomiose, então, que é a variação da endometriose aí no útero, né? Então, nas pacientes que têm adenomiose, às vezes a gente precisa até dessa conversa, é o contrário. Às vezes a paciente chega para mim falando que ela não quer que tire tudo. Do mesmo jeito que tem paciente menos apegada, tem aquela que, por mais que ela não vá ter filhos, enfim, que ela quer ter um útero, porque é o órgão dela, é um órgão feminino. Eu noto isso muito em grupos de pacientes, que existe essa correlação do útero com a feminilidade, sabe? Então, na adenomiose, isso fica bem mais claro para a gente, que acaba que tem paciente que a gente opera as outras lesões de endometriose, mas tendo adenomiose, a paciente ainda fica com dor, principalmente dismenorreia. Mas a orientação é que tirar as lesões e manter um útero que não seja adenomiótico
seria um tratamento ideal para endometriose, né? Não necessariamente a gente precisa tirar o útero, os ovários, óbvio, né? De jeito nenhum. Só não para endometriose. E eu acho que da parte aí do GNRH, eu acho que tem sim, a gente ainda vê algum espaço, mas cada vez menor, a gente cada vez usa menos o GNRH, né, o análogo de GNRH. Isso porque, acho que principalmente pelo fato da cronicidade da endometriose, como a gente precisa de um tratamento crônico, de um tratamento longo, isso que a gente vem conversando, a paciente às vezes trata clinicamente, opera e continua o tratamento, acho que os efeitos colaterais acabam que limitam bastante o uso. Eu, particularmente, uso em poucas pacientes, às vezes a gente acaba usando aí no SUS, quando tem uma paciente que acaba tendo um útero volumoso, aí tem associação de doenças, então tem miomatose, tem um útero volumoso, a gente tenta diminuir um pouco para pensar num procedimento cirúrgico associado com endometriose. Tem o benefício? Tem, claro que tem. A gente vê melhora, tem trabalho, tem melhora sintomática, né, com o uso do análogo do GNRH. Mas, na nossa experiência aqui, ele vem cada vez sendo menos utilizado. É a mesma experiência que nós temos, só para dizer de uma forma geral, a não ser quando tem associação de doenças que vão ser operadas, né? Você quer fazer uma miomectomia, alguma coisa assim. Caso contrário, em situações de pré-operatório, nós não usamos mais. Em situações de pós-operatório, nos raros casos em que na cirurgia você não conseguiu ressecar todas as lesões ou sobrou alguma lesão pela dificuldade realmente de ressecção, então a gente usa por um período curto, de 3 meses, e depois passamos para os tratamentos de manutenção. Mas são raros, né, Priscila? Cada Bem vez raro, bem menos raro. frequentes isso. E nos casos de dor intratável, como a Priscila falou, existem recomendações de uso e depois associação com reposição estroprogestativa, que na verdade no Brasil o custo disso é quase proibitivo, então isso para dores intratáveis mesmo, então praticamente nós também não usamos, fica para situação muito pontual. Que seria a Adback terapia. Seria a Adback Adback. terapia, você usa o análogo do GNRH nessas dores intratáveis, se você obteve melhora, o que não é frequente, porque se aquilo é fibrose, muito provavelmente não vai Não vai ter um resolver, grande né? Vai melhorar. benefício, né? Mas vamos supor que você consiga uma atrofia maior do que conseguiu com as outras medicações, e aí você associa, por exemplo, tibolona seria uma opção, ou terapia estroprogestativa contínua. Aliás, a Priscila falou uma outra coisa também que é importante a gente frisar. Mesmo naquelas mulheres que seja retirado o útero e que se faça oforectomia bilateral, quer dizer, você tem uma menopausa cirúrgica, assim, entre aspas, mas então você fez uma panhisterectomia e que elas sejam jovens e você vai fazer reposição hormonal, nunca fazer reposição com estrogênio isolado, mesmo Sim. tendo feito histerectomia. Sim, porque o tecido endometriótico, ele também precisa de progesterona, não é isso? Porque pode ter sobrado foco, porque a causa você não tratou, então pode voltar a ter novas Sim. lesões, e aí você precisa de progesterona para dificultar isso. E se fala também do risco de malignizar focos que possam ter sobrado se você usa estrogênio isolado. Mas a gente sabe alguma coisa a mais sobre esse risco de malignizar ou Que ainda é uma ele coisa muito existe, que é um teórica? risco baixo, mas Tá. existe. E aí as recomendações são que se faça reposição ou com tibolona ou com terapia estroprogestativa Tá. contínua. Ou seja, não é para fazer sequencial, é Certo. contínuo. E Essa a é uma menopausa preocupação. cura a endometriose ou não cura? Então, Eu ia falar, essa é a Vou preocupação, começar e a paciente na Priscila menopausa. É claro que melhora, porque essas pacientes ficam hipoestrogênicas, tá? Mas você vai acompanhar. Por quê? Porque o que for dor da fibrose, mesmo que reduza a lesão pelo hipoestrogenismo, ela vai Ela ter vai tá lá. dor. E aí você vai precisar saber o que é dor de fibrose, da sequela da endometriose, e se é raro, mas se você tem novas lesões, então você vai ter que acompanhar. Por outro lado, é importante frisar que elas não têm contraindicação absoluta à terapia hormonal, porque também tem gente que fala que chegou na menopausa, tá morrendo de acabou. sintoma, eu não posso te dar nada. Não, elas podem fazer reposição hormonal, desde que bem acompanhadas. Sim. E aí, Sempre com lembrando, progesterona. com estrogênio e progesterona. Obrigada. Exato. Mesmo se tiver tirado o útero.
Tá, eu acho que a gente tá se encaminhando pro final, tá bom? Tinha mais algumas outras coisas, acho que talvez os antagonistas de GNRH que estão aparecendo, imunomoduladores. Alguma de vocês duas tem prática com isso? Como que é? Prática eu não tenho, porque a gente trabalha em hospital escola, e eu não sei se a Priscila complementa, mas o antagonista do GNRH tem pouca coisa a acrescentar. O que Uhum. ele tem é que não tem aquela fase inicial de estímulo que tem os agonistas, né? Então você começa a administrar, o efeito é imediato. Mas o que se espera dele é muito semelhante ao que se espera do agonista do GNRH, porque ele vai dar um hipoestrogenismo. Então, ele não tem menos efeitos colaterais do que o agonista. Em termos de hipoestrogenismo, Hipoestrogenismo não, ele só e... não tem essa fase de estímulo inicial. Tá. Tudo que vier para trabalhar em termos de futuro nas outras causas da endometriose, aí a gente está pensando em um mecanismo diferente de ação. Tá. E aí eles são promissores, né? Por que que uma mulher tem endometriose e outra não tem? Claro que tem que ver com a imunomodulação, tem a ver com fatores ambientais. Então, tudo que vier para atuar nesses outros pontos de etiologia da endometriose, são promissores, só que são promissores, não são realidade Sim, ainda. é verdade. E aí a gente tem inibidor de aromatase também, né? Não como os imunomoduladores, mas estes estão aí, são muito pouco usados. Eu não sei que experiência a Priscila tem com isso, mas eles ficam para alguns casos de endometriose pós-menopausa, por causa dos efeitos colaterais antes da menopausa. Uhum. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, porque eu estou falando da literatura, não é de experiência própria, não. Eu vou acrescentar da literatura também, eu acho, porque aqui acaba, né, que eu pego mais o caso cirúrgico, acho que ainda mais do que a doutora Cristina, claro que no perfil aqui na nossa realidade do SUS, a gente não tem disponível imunomodulador, enfim, e no consultório cada vez vejo menos essas pacientes, né, porque são casos muito específicos mesmo, né. Uhum. Eu ia complementar igual com a doutora Cristina, com a fala dela, eu falo isso com as pacientes. Uma doença que tem tantas teorias, ela é uma doença que precisa ser muito estudada ainda, né? Então, ela tem vários pilares aí do surgimento e quais são os fatores predisponentes. Então, sim, a gente tem a teoria imunológica, então o imunomodulador é promissor. Existe aí aquele antígeno leucocitário humano, né, G, que é o que eu estudo mais, mas eu tenho só a informação da literatura mesmo, ainda precisa de estudo, não tem nada muito validado mesmo, né? Não tem prática, Alice, mesmo. Tá, tudo bem. Obrigada, gente. Obrigada, Eu doutora. quero dizer que uma coisa eu aprendi na minha vida de atender paciente com endometriose, a ouvir a paciente. Eu acho que essa tinha que ser a mensagem final nossa. Vocês viram um monte de teorias, uma lesão em vários lugares, doença crônica, dor, alteração de qualidade de vida e poucos remédios para tratar. Então, eu aprendi que se a gente ouve e se a gente dá a oportunidade de que ela exponha os pontos dela e que a gente converse sobre o que eu tenho para oferecer, o tratamento é mais bem sucedido. Uhum. Ela vai ter uma melhor adesão também se ela fizer parte, né? Com certeza. Eu acho que a é gente isso. discute tanto e volta aqui na anamnese e exame físico, né? Conversar bem com a paciente e examiná-la muito bem. É verdade. Eu não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, mas se não, a gente tá se encaminhando para o final, pode ser? Claro. Gente, muitíssimo obrigada por vocês duas terem aceitado o convite. Realmente eu tô muito feliz, adorei. Acho que eu aprendi muito, muito, muito hoje. E com certeza todo mundo que tá vendo ou que tá ouvindo a gente até agora vai aprender também. Então, muito obrigada também por quem ficou com a gente até agora. Mais uma vez, gostaria de lembrar de, por favor, responderem o questionário sobre a aplicabilidade do podcast. Esse episódio vai ficar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. E é isso. Obrigada e até a próxima.